né? Tanto que todos os sinais que o Trump dá desse acordo é de que realmente ele não vai fazer nada pela Ucrânia. A Ucrânia foi entregue para a Rússia em troca da questão do Oriente Médio. Por outro lado, Israel, Colinas de Golã é uma área estratégica na Síria, né, que já tinha sido invadida antes. Israel se posicionou ali porque é um local estratégico e está animado com o apoio incondicional que os membros do gabinete de Trump têm como perfil biográfico. Isso, John Biden é da facção DG europeia, que é contra os russos e não queria nada de brigar com árabes. Joe Biden propôs N vezes um cessar-fogo no Oriente Médio, N vezes criticou Israel pelas suas ações e N vezes tentou acalmar a situação no Oriente Médio para poder se dedicar à guerra contra os russos na Ucrânia. Esse é Joe Biden, facção DG europeia. Trump, facção DG Washington, totalmente pró-Israel, exatamente o inverso. Trump vai criticar cada vez mais a questão na Ucrânia, cada vez mais o Trump vai buscar um cessar-fogo na Ucrânia, ao inverso do que Biden fazia, buscava um cessar-fogo no Oriente Médio e incrementar a guerra contra os russos. Trump é o inverso, vai buscar o cessar-fogo na Ucrânia, porque ele não quer gastar mais nem dinheiro nem armas na Ucrânia, para ele poder se concentrar no Oriente Médio, que é a guerra escolhida pela sua facção. Síria, eu queria um brevíssimo resumo da situação da Síria, né, que o Bashar al-Assad saiu, né, saíram com ele. Então, só para as pessoas mais leigas aqui entenderem o que acontecia na Síria e essa situação agora de Israel, principalmente lá nas colinas, né, de Golã, o que poderá acontecer. Então, Israel e Síria. Ok, vamos começar pela Síria. A Síria é um país árabe que ficou sobre uma ditadura por quase 50 anos. Primeiro o pai do Bashar al-Assad, depois ele, né? Ele ficou no governo 24 anos. Houve várias insurreições contra ele. E em 2015, quando ele estava prestes a cair, os russos vieram em seu auxílio e disparavam mísseis lá do Mar Cáspio dos seus navios e dizimaram grande parte da oposição a ele, dos exércitos que se moviam em direção a Damasco, e estabilizaram ele de 2015 para cá. Em troca, ele deu aos russos bases militares no Mediterrâneo e, ao mesmo tempo, uma movimentação mais fácil ali. Outro país que apoiou a manutenção de Bashar al-Assad depois de 2015 foi o Irã, enviando vários contingentes de combatentes, mas a oposição, que é muito diversificada, tem curdos, tem jihadistas, Al-Qaeda, tem vários, eles trocam de nome, mas a origem é sempre a mesma, é essa aí que eu falei, não importa se o nome é Al-Nusra, HTS, são jihadistas, são radicais islâmicos, eles sempre se mantiveram mais para o lado leste, no sentido oriental. Por quê? Porque lá os Estados Unidos invadiu uma área da Síria de uma maneira naturalmente não legal, porque o governo não os convidou. No caso russo, eles sempre frisam isso, os russos foram convidados por ele a entrar na Síria, mas outros dizem assim, bom, se ele, que é um ditador, pode convidar, nós, oposição, também podemos. Os Estados Unidos, então, tomou uma parte petrolífera ali a leste da Síria e a Turquia ao norte. Ele virou uma bagunça. Dentro da Síria você tinha forças iranianas, forças turcas, forças americanas, forças russas, enfim, são um grande cenário dessas guerras proxy, como acontece hoje na Ucrânia, que não há uma guerra entre Ucrânia e Rússia, né? E nem no Oriente Médio. Hoje o que se defrontam são dois grandes blocos, né? A Aliança Oriental e Ocidental, que usam outros países como seus representantes. Bom, ao longo do tempo, os jihadistas, os revolucionários, o nome insurgentes, o nome que se quiser dar, oposição armada, não conseguiram evoluir porque simplesmente quando eles queriam evoluir tinham a ameaça dos russos jogarem um monte de mísseis neles e matá-los. Então eles não se moveram. Em algum momento se chegou a um acordo e, de repente, cerca de 20 a 30 mil deles avançaram do leste para o oeste, tomando as cidades sem nenhuma oposição do exército sírio, sem nenhuma oposição dos russos, sem nenhuma oposição dos iranianos. Eles simplesmente vieram, invadiram primeiro Alepo, depois
outras cidades grandes até chegar a Damasco. Tá, okay? 20 a 30 mil homens. Claro que isso é um sinal óbvio de que algum grande acordo se chegou, o acordo de Damasco. Ele foi exilado para Moscou, o Bashar al-Assad. Esse pessoal da Al-Qaeda, Al-Nusra, etc., tomaram o Damasco e agora estão tentando compor um governo lá, mas já se divulgou vídeos de execuções sumárias ao estilo Talibã. Então a Síria vai virar uma bagunça. Os russos se retiraram um pouco antes, retiraram os seus navios, não as suas bases. Os iranianos também se retiraram e deixaram caminho aberto para os insurgentes. Então, tudo leva a crer um grande acordo foi feito, onde a Rússia entregou a Síria, por outro lado, obteve a Ucrânia. Né? Tanto que todos os sinais que o Trump dá desse acordo é de que realmente ele não vai fazer nada pela Ucrânia. A Ucrânia foi entregue para a Rússia em troca da questão do Oriente Médio. Por outro lado, Israel, Colinas de Golã é uma área estratégica na Síria, né, que já tinha sido invadida antes. Israel se posicionou ali porque é um local estratégico e está animado com o apoio incondicional que os membros do gabinete de Trump têm como perfil biográfico. E aí esse gabinete do Trump é totalmente pró-Israel e Israel precisava exatamente disso. A economia de Israel em 2024 foi muito sacrificada, as suas tropas estão cansadas já, sem revezamento, sem rotação, e há uma fratura dentro da sociedade israelense. Okay? É esse vídeo. Então, o que acontece? Israel agora está em compasso de espera para que Trump assuma e dê a eles o apoio incondicional de um cheque em branco, como foi feito e prometido. É isso que nós vamos aguardar agora. Na sua visão, Donald Trump vai ter uma posição totalmente diferenciada do atual presidente Joe Biden, ou seja, apoio total e irrestrito a Israel. Isso, John Biden é da facção DG europeia, que é contra os russos e não queria nada de brigar com árabes. Joe Biden propôs N vezes um cessar-fogo no Oriente Médio, N vezes criticou Israel pelas suas ações e N vezes tentou acalmar a situação no Oriente Médio para poder se dedicar à guerra contra os russos na Ucrânia. Esse é Joe Biden, facção DG europeia. Trump, facção DG Washington, totalmente pró-Israel, exatamente o inverso. Trump vai criticar cada vez mais a questão na Ucrânia, cada vez mais o Trump vai buscar um cessar-fogo na Ucrânia, ao inverso do que Biden fazia, que buscava um cessar-fogo no Oriente Médio e incrementar a guerra contra os russos. Trump é o inverso. Vai buscar o cessar-fogo na Ucrânia, porque ele não quer gastar mais nem dinheiro nem armas na Ucrânia, para ele poder se concentrar no Oriente Médio, que é a guerra escolhida pela sua facção. E como que é a sua análise, né? Porque Donald Trump já está viajando, já está mantendo contato com a Europa, com o Zelensky, já esteve lá, ou seja, parece que ele já é o presidente, né? Logicamente ele não tem a caneta na mão ainda, mas isso já mostra uma visão, um poderio, né? Uma forma de mostrar poder totalmente diferenciada. Então as pessoas já estão, vem coisa forte pela frente, é por aí? Cuide do seu coração hoje e garanta mais vitalidade no seu dia a dia. O kit Coração de Atleta Nutrigenes é a escolha certa para você.